Boa tarde, meninos e meninas do céu, sejam bem-vindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando o segundo semestre, né? Retomando aí, não sei se está quente aí onde vocês estão, mas eu estou aqui no portal do Capiroto, o negócio está bravo, está bem quentinho, então vamos hidratar, vamos tomar água, aquelas pílulazinhas que a gente já está acostumado. Então, hoje, né, rapidamente, uma conversa pontual com duas questões sobre a agricultura, tema muito relevante, muito significativo, tratado geralmente, né, no programa de avaliação seriada. Nós ainda não temos uma data exata, mas isso significa, na verdade, né, considerando o aspecto positivo, teremos um tempo maior de preparação. E aí, claro, vamos usando a oficina Humanidades, nesta semana, começando hoje, exatamente, aula de geografia. Na próxima semana tem um feriadinho aí, na segunda e na terça, mas na sexta-feira tem aula também de humanidades, com o professor Saulo, se não me engano, com sociologia. A aula de filosofia vai ficar um pouquinho mais para frente, beleza? Então vamos lá, seguindo a mesma lógica daqueles que já acompanharam, aqueles que já visualizaram, tendo uma necessidade, tendo uma dúvida, coloca aí no chat, dentro do possível, né? Eu vou atendendo, vou buscando respondê-los, tá? Mas é jogo rápido, um bate-papo de 20, 25 minutos, né? Uma questão Enem, uma questão PAS, né? Enem pensando lá na frente, PAS, né? Preocupados aí, na verdade, com a forma, o modelo, e geralmente o Sebrasp, Universidade de Brasília, coloca à disposição dos estudantes do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá, espero que estejam todos bem, devidamente acomodados, sigamos, tá? Então, vamos lá, né? Sempre na mesma lógica, a gente faz um bate-papo inicial, depois, na sequência, comentamos as questões. Então, aparece aí uma imagem que remete a um modelo de agricultura. Nós sabemos que a dinâmica produtiva, né, o setor primário, ele se envolve com aspectos da modernidade, o desenvolvimento tecnológico, a industrialização contribuiu muito para que esse passo pudesse ser dado em diversas localidades do mundo, isto inclui o território brasileiro, que desde a chegada dos europeus portugueses, apresenta uma vocação agropecuária, uma vocação agrícola, né, primeiro. Então, chegam por aqui, encontram aquela enormidade de recursos naturais, no caso, né, a Mata Atlântica é o primeiro impacto, vão fazendo a retirada de madeira, ao mesmo tempo vão desenvolvendo um importante ciclo de desenvolvimento econômico, que nós chamamos, né, de ciclo da cana-de-açúcar, e a partir de então, né, vai adentrando ao território nacional, primeiro com uma ocupação partindo da perspectiva da pecuária, depois numa sequência cultivo do algodão, e aí avançamos séculos adiante, até chegarmos ao famoso ciclo do café, final do século XIX, início do século XX, que com a sua própria decadência, dá a impressão, quando falamos aí de decadência, que deixou de existir esse modelo, né, esse cultivo, essa cultura, quando na realidade não, ele diminui os seus ganhos, a sua arrecadação, e aí motivado, né, pela crise econômica mundial de 1929, atrelando a perspectivas diferentes de modernização do país, pelo qual sugeria o governo que vinha pela frente, no caso o Getúlio, o governo de Getúlio Vargas. Então, nós encaminhamos um processo de industrialização que culmina com a urbanização brasileira. Agora, saibam, né, esse é um assunto para conversarmos nos próximos capítulos, não do primeiro ano do ensino médio, mas lá no segundo ano, quando você estiver chegando. Estou visualizando aí o professor Saulo, obrigado pela presença, cuide aí do chat, daqui a pouco a gente bate um papo, deixa eu avançar aqui. Então, enfim, né? E aí, claro, Saulo, se tiver intervenções, sempre muito bem-vindas a gente trocar essa figurinha, bater essa bola aqui nas humanidades. Mas, enfim, continuando essa lógica, né, de organização do espaço agropecuário, então, dizia, o Brasil carrega essa ideia de vocação agrícola, isso porque tem um território privilegiado, uma grande extensão territorial, uma cobertura, né, espacial que predomina as características e as variações do clima tropical. Isso significa dizer, nós temos um índice pluviométrico intenso durante, né,
todo ano. É claro que algumas partes do território fogem a essa regra, naturalmente falando, é o caso do sertão nordestino, aliás, muito marcado por longos períodos de estiagem. Já outras localidades, elas, neste momento, sofrem as consequências do nosso uso exagerado, da nossa cultura, né, eu vou falar desapego, porque o horário me propõe que seja dito dessa maneira, né? Mas o ser humano não estando agindo tão humanamente assim, né? Se colocando num patamar de superioridade em relação a todos os elementos naturais, e aí as consequências nós vamos ter, né, diante dos nossos olhos. Não é só a queimada na Amazônia, não é só a queimada no Pantanal, mas longas estiagens em diversos ambientes, invernos que mesmo considerando o ambiente tropical, que já seriam de temperaturas mais amenas, né, atingindo patamares de temperaturas bem elevados. Por isso que eu comecei brincando aí com você, dizendo, tá quente por aí, né? Vou usar até um meme do GDF, já coloquei em outras aulas, alguns alunos que assistirem vão se identificar com esse comentário, né? Você não é cactus, beba água. É bem por aí, né? Agora, não é só beber água, não é só ficar preso ao memezinho, entre outras coisas, agir. Então, plante árvore, né? Não vamos só reclamar, né? Questione aí um Estado que passa pano para os exagerados, que, em nome do lucro, desmatam e transformam, na verdade, nosso espaço territorial em um ambiente de cultivo sem nenhum respeito à natureza. Precisamos comer, precisamos de trabalho, precisamos de dinheiro, mas é preciso também cuidar da nossa casa. Hashtag fica a dica, vamos passar lá, né? Claro que vocês vão trabalhar, ou já estão trabalhando essa temática, ou já trabalharam, para aqueles que são, né, fizeram aí o bloco 2 no primeiro semestre. Então, o tema a agricultura agropecuária já apareceu para vocês no estudo da geografia. Para os outros que ainda não fizeram, vai aparecer, obviamente, essa é a primeira semana. E aí, claro, a intenção aqui não é fazer nenhuma descrição apurada, não é transformar isto na aula sobre agropecuária, só dizer mesmo que nós temos dois modelos distintos, a agropecuária moderna, normalmente atrelada a uma perspectiva de monocultura, visando a exportação, e um outro modelo que a gente chama de agricultura familiar, esta pautada, né, em módulos rurais de menor porte, classificada dentro de uma estruturação e de uma organização que não é exatamente de trabalho entre famílias, mas com a perspectiva de subsistência. E o curioso é que são essas pequenas e médias propriedades que abastecem os mercados, os hortifrutigranjeiros, as feiras, que nós, né, habitualmente frequentamos. E é exatamente também por esta questão aí que abre um leque de discussão sobre o preço de determinados produtos. Recentemente, né, virou meme, e estamos sentindo aí nas visitas que fazemos aos mercados, a alta do preço do arroz. Entenda, né, o arroz como um commodity, como um produto do mercado internacional, fica mais adequado para o produtor exportar, vai ganhar em dólar, desvalorização da nossa moeda, do que exatamente abastecer o mercado interno. O grande produtor não está preocupado com o abastecimento do mercado interno. Mas isso é uma conversa para daqui a alguns 15 dias, quando a gente voltar a essa temática. Vamos para as questões, que é, na verdade, o fator que justifica o nosso encontro. Temos aí uma questão do Enem em 2013, fazer a leitura do texto, e como normalmente fazemos, né, a gente vai comentando aí os itens, tá? Então, diz lá. Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Cerca de 35% do rebanho nacional está na região. Então, região amazônica, dentro daquele modelo de regionalização do Pedro Pinchas Gaia, que a gente chama de região geoeconômica. Região norte, se nós considerarmos a distribuição, o modelo de organização, pautado aí na perspectiva da divisão oficial, segundo o IBGE, que são as 5 regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Isso aí você sabe desde o tempo que estudava com a tia Karina, lá no seu 7º ano. Então, continuo. Né? Pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. Já falamos sobre isso. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de R$2.000, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em R$800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens.
Os pecuaristas sabem que os problemas ambientais como esse podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio de soja, o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. Saiu na revista Época, no dia 3 de março de 2008, um outro texto também foi publicado no dia 9 de junho também de 2008, e aí a banca avaliativa propôs, né, como distrator, como texto de introdução para o Enem 2013, fez aí alguns ajustes, alguns acertos no texto, mas a mensagem está dada. A condição de desmatamento, a condição de ocupação da área amazônica, né, a limpeza das áreas, né, para que se aplique, na verdade, a condição de pastagem. E isso lembrando que a Amazônia tem 3 níveis diferentes de floresta, a floresta não é homogênea, como nos fazem pensar, como as imagens remetem aí a um olhar de que ela seja toda igual, não é. Nós temos a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. E nessa área da mata de terra firme, nós temos uma estrutura de solo paupérrima, muito pobre. Então, tentou-se uma ocupação da Amazônia ainda lá nos anos 70 e logo, logo abandonaram essa ideia. Claro que hoje a gente pode fazer, né, críticas a como fizeram isso. Na época, não. Faltaram estudos, faltou atenção ao ambiente. O fato é que o solo muito pobre, que se alimenta, né, das folhas que caem, que se alimenta dos excrementos dos animais, da umidade, do calor na região, formando uma adubação natural potente, que a gente chama de serrapilheira. Se não tem a serrapilheira, um abraço. Né? Aquela floresta exuberante não prospera e nenhuma outra atividade agrícola também prospera. Logo, né, sabendo também que a derrubada dessas árvores para abrir espaço para pastagem, né, e aí o Brasil, como grande produtor de carne, como grande exportador de couro, né, como grande criador, né, do rebanho bovino, né, mesmo não tendo as mesmas características do que se faz com a criação lá na Índia, o que também é uma outra história. Então, torna-se muito mais barato abrir espaço na floresta para que crie-se animais lá, e aí os impactos são enormes. Lembrando, o texto solta informações, né, que remetem lá a 2006, a informação é de 2008, foi tratada em 2013, estamos em 2020, e o problema hoje é maior. Né? Então, não houve, a partir desse texto, uma sensibilização. Muito pelo contrário. Toca o barco, passa a boiada, como diria alguém importante por aí. Então, vamos lá, vamos para a questão, que é o que nos importa, que é o que nos é de direito. Diz lá, a partir da situação problema descrita, conclui-se que, letra A, o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial, tipo de item que pretende, né, lhe pegar aí na pressa. Pensa um pouquinho. O texto está dizendo, está nos apontando que o desmatamento na Amazônia acima de 70% é motivado pela atividade de pecuária, aqui na primeira linha. Mas, ao mesmo tempo, você pode estar com pressa, alguém que está do teu lado, abriu um sacão de milhopan, subiu aquele cheiro de chulé insuportável, quer se livrar ali, não sabe se pede para tomar água, se pede para ir ao banheiro, né? Fica olhando para o fiscal, o que eu faço, o que eu faço, e aí nessa, deixa eu terminar logo aqui a prova, depois eu vou com mais tranquilidade. O desmatamento da Amazônia decorre de exploração ilegal de árvores de valor comercial. É mesmo, né? É inteligente, pô, os caras derrubam a árvore, levam a madeira, já vi no Globo Repórter, já vi no jornal não sei das quantas, aquelas toras enormes sendo transportadas, né, às vezes indo pelos rios, faz sentido. No entanto, não é essa informação descrita no texto. Olha com atenção o que está apontado aqui, brodinhos e brodinhas, a partir da situação problema descrita. E a situação problema começa nos dizendo que o desmatamento na Amazônia está, né, em percentual acima dos 70, posicionado em uma perspectiva ligada à pecuária. Logo, a letra A é mentirosa, errada. Tá bom? Vamos para a letra B. Um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de soja. Nossa, que maldade com os pecuaristas, que maldade com os agricultores, né, que cultivam, plantam a soja, um produto importantíssimo para a economia brasileira, né? Que maldade, eles têm sofrido bastante, acho que é essa. Não,
os pecuaristas não vêm enfrentando problemas com a proibição do plantio de soja. Aliás, acaba se transformando em um benefício, já que não pode plantar, ninguém falou nada sobre criar animais. Logo, item também que te leva a um equívoco, informação mentirosa, informação errada. Vamos para a letra C. A mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens. Bom, olha só, usar maquinário, ok, é caro. Pagar salários, tem um custo, né? Torna a área, né, o espaço, a ação do desmatamento muito mais oneroso, muito mais caro do que o aumento da produtividade, né, da criação lá nas pastagens. Não dá para entender exatamente o que eles querem dizer com isso. Mas eles pegam um trecho aqui do miolo do texto e nos tenta, né, apresentar uma informação completamente confusa. Então, vamos lá. Temos, sim, custos elevados para maquinário e para pagamento de humanos. Sobre isso ninguém discute. No entanto, né, o desmatamento ele é caro ambientalmente, ele é caro para a humanidade, ele nos custa caro, né, até no consumo de energia, o calor, de novo, né, estamos sentindo agora, tem relações também com o desmatamento que está aqui ao nosso redor, o desmatamento que foi aplicado para a construção da cidade onde nós estamos inseridos. Então, se eu usar ali um maquinário, fica mais caro do que a produção das pastagens. Não, na verdade, vai aumentar as possibilidades de lucro, informação completamente confusa, completamente desconectada com o que está apresentado no texto, que é o que o autor pediu que a gente fizesse, prestar atenção no texto, logo, informação equivocada, informação errada, informação mentirosa. Vamos para a letra B. O superávit comercial, o lucro, decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia, compensa a possível degradação ambiental. Bom, se eu estiver aqui fazendo essa apresentação para herdeiros de latifúndio, né, certamente, nesse instante, vai se levantar e vai dizer, é isso mesmo. Não, o lucro justifica todo esse uso, esse mau uso. Aliás, né, o Estado brasileiro, neste instante, nos parece, né, que entende dessa maneira. No entanto, vamos pensar, né, com a perspectiva e o olhar geográfico, como eu coloquei no anúncio, né, do convite ali da aula para vocês, né, e vamos entender o uso do espaço geográfico. Qual modelo de lucro? Só um instantinho, Saulo, já lhe passo a palavra. Qualquer elemento que remeta a lucro, né? Lembre-se, nesse cenário, nós estamos falando do lucro de um indivíduo, lucro de uma empresa, de uma pessoa, o que seja, também. Degradar ambientalmente um espaço pode levar aí décadas, séculos para a recomposição, né? E a médio prazo, nós temos resultados, aliás, a curtíssimo prazo, ou nesse instante, nós testemunhamos, né, uma série de problemas. Não existe lucro, não existe ganho, não existe geração de emprego que permita que a gente confirme um item como esse e que mantenha uma interpretação de que está tudo bem, né? Degradação ambiental, a gente planta aí de novo. Não estamos falando de desenvolvimento sustentável, não estamos tratando de condições de compensação do espaço. Então, letra D também mentirosa. Professor Saulo, quer nos falar? Peço que você abra a câmera aí, por favor, para que apareça a sua imagem na nossa gravação. Vamos lá? Contigo, Saulo. Ok. Não, só voltando naquela questão C. Essa questão C é o tipo de questão colocada justamente para confundir a cabeça do aluno. Ele pega uma informação parcial do texto em cima, faz uma pequena adaptação para que o aluno possa entender como aquilo como sendo verdadeira. Então, o aluno tem que prestar atenção nesse tipo de situação. É uma questão puramente interpretativa, que está ali colocada somente para poder dificultar o entendimento do aluno. Para separar, como se diz, para separar aquele que sabe ler e retirar informação, como aquele que não lê apressadamente e toma como verdade aquilo que foi dito rapidamente. Não é verdade? Verdade. Era essa a observação que eu queria fazer. Reforçando a ideia de que
os vestibulares sérios no nosso país, e o próprio Enem, como está aqui colocado, né, como é a própria questão original, ele pressupõe a seleção de estudantes, não aqueles que decoram mais, não aqueles que têm um volume de conhecimento que não será eventualmente utilizado, seja na sua profissão futura, seja no seu cotidiano. Então, é preciso ter um candidato e um jovem universitário que saiba ou compreenda o mundo que está ao seu redor, e isso passa por uma leitura e interpretação muito pontual. Eu trabalhei há muitos anos em uma outra escola, da Secretaria de Educação, cujo lema do grupo de professores é: somos todos professores de português. Então, não é aqui só porque vamos ficar corrigindo acentos ou vírgulas no texto que você, aluno, escreve, mas de lhe dar ferramentas, especialmente nós da Humanas, Sal? Dar ferramentas, oferecer ferramentas, perdão pelo termo, oferecer ferramentas a você, estudante, para que leia, interprete, compreenda, tire as suas conclusões e, claro, a partir daí também seja um cidadão de bem. Não precisa ser recatado e do lar, como outros que já passaram por aí, mas pelo menos um bom indivíduo pensando nos outros humanos. Beleza? Vai lá, Aldão. Vamos lá, vou para a letra E. Bom, se eu já disse que de A a D estão erradas, não é possível que anular essa questão. Vamos ver a letra E. A recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Bom, apesar de nós sabermos que esta não é necessariamente a realidade de muitos dos espaços, é fato que recuperar um ambiente desmatado, deixá-lo ali dentro de uma perspectiva de recolocar, reflorestar, propriamente dito, não florestar, reflorestar, recolocar a vegetação original daquele ambiente, daquele espaço. E, ao mesmo tempo, garantir que os espaços que estão destinados à pastagem consigam garantir ali um aumento de produção sem precisar ampliar a área, certamente o encaminhamento ou uma breve solução que nós apontamos, desejamos, queremos. Letra E, gabarito para esta questão. Sigamos aí para o nosso próximo tópico, e neste aí, questões do estilo paz, que a gente chama aí de questões do tipo A, para julgamento de certo ou errado. Temos um textinho do Moacir, vamos ver aqui o que ele nos apresenta. Diz lá: países europeus como França e Alemanha têm valorizado, principalmente nas 2 últimas décadas, o estabelecimento da menor distância possível entre as áreas de produção agrícola e as áreas de consumo, o que se denomina circuito curto. Na França, o circuito curto é conhecido por integrar, no máximo, um intermediário entre o produtor e o consumidor, quando não se trata de venda direta. No Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre o produtor e o consumidor. Bom, então, está um texto aí sobre a diversidade de circuitos curtos, uma adaptação, é um texto que vocês terão contato loguinho quando estudarem, ou quando se aprofundarem no estudo da geografia agrária. De qualquer modo, ele ilustra aqui uma perspectiva diferenciada no modelo de distribuição da matéria-prima ou dos alimentos cultivados aí no espaço agrário. Então, no ambiente europeu, claro, com países muito menores, aliás, chegamos a ter fazendas, propriedades, latifúndios no território brasileiro que se assemelha ao tamanho de alguns desses países europeus. Não é o caso do debate aqui agora. No entanto, prestar atenção aí no olhar é uma lógica diferente da que estamos acostumados. Diminuir os espaços. Então, eu produzo próximo ao ambiente urbano, ou próximo à localidade onde este meu produto será comercializado. Então, eu não amplio tanto, mantendo algumas áreas, no caso deles, para recompor o contexto do espaço fitofisionômico ou do domínio morfoclimático original. Lembrando que os europeus abusaram ao longo do tempo dos seus recursos e, por isso mesmo, alertam ao mundo, inclusive ao Brasil, de que é preciso não ir com tanta sede ao pote.
No entanto, isso acaba se transformando também num outro cenário, né, uma preferência pela crítica, dizendo, foi a vez de vocês, agora é a nossa vez, fiquem preocupados para lá, porque a gente vai continuar aqui fazendo o que a nossa soberania permite. E mais ou menos o mesmo olhar sobre a pandemia. Enquanto o mundo inteiro vivia e se preocupava, nós que estávamos visualizando o que acontecia, tínhamos a oportunidade de não ter tantos casos, ou pelo menos esticar um pouco mais o ápice lá da curva de contaminação e de óbitos. Somos brasileiros, temos uma questão cultural que nos envolve, e o resultado são estes números que nós acompanhamos, infelizmente, cotidianamente, de mortos e contaminados. Né? Então, sigamos. Diz lá, considere a definição apresentada, julgue os itens, número 1, ou item 1. A proximidade entre a área de produção agrícola e a área de consumo pode contribuir para a redução da emissão de CO2. Todo sentido. Se eu tenho uma localidade muito próxima ao ambiente de consumo, e vamos entender que esse ambiente de consumo seja o espaço urbano, se ele está condensado dentro de uma mesma área, eu não estico tanto o ambiente do desmatamento, onde vão ser criados animais, onde haverá, na verdade, desmatamento para cultivo, e aí concentro, na verdade, a emissão dentro de uma localidade. Resultado dessa novela, teremos, consequentemente, aí uma condição de redução, vamos chamar assim. E quem está dizendo a verdade, item correto. Coloquei aí a bolinha amarela para representar o certo, tá bom? Segundo, o objetivo fundamental do circuito curto, então, proximidade aí da produção com o consumo, é a ampliação da lucratividade nas grandes indústrias alimentícias, com ganhos advindos da redução dos custos de transporte. Olha, o objetivo é ampliar lucro das grandes indústrias, do cenário da agroindústria, vamos chamar aqui, que é uma linguagem mais comum para nós, com ganhos vindo daquilo que eles vão diminuir com o valor de transporte. Não, o objetivo não é esse, o objetivo é diminuir a emissão de poluentes, o objetivo é tornar mais rápida o escoamento de mercadorias, é aproveitar o pouco espaço que possuem, considerar também a geração de emprego no espaço rural para indivíduos que moram também no ambiente urbano, diga-se de passagem, uma mão de obra até tecnicamente mais qualificada, não exatamente ter aí como objetivo básico diminuir custos e aumentar lucro do agronegócio. Então, informação mentirosa, bolinha vermelha para dizer que o item está errado, beleza? Eu vou até escrever aqui, acho que vale, colocar o C e aqui à frente o E, para que depois na gravação ninguém confunda-se com as bolinhas sem saber o que cada cor quer dizer. E aí, por fim, brodes e brodas, temos aqui uma identificação dizendo, ou um distrator dizendo, com o circuito curto, são geradas novas relações sociais, pelas quais se pode atingir o preço justo das mercadorias, tanto para o consumidor quanto para o produtor, sem intermediário, sem transportadora, sem o atacadista. Isso vai fazer com que o produto fique mais em conta. Nós, que temos essa vocação agrícola, poderíamos aplicar ou pensar nessa dinâmica como uma realidade, principalmente para os ambientes onde o acesso à distribuição de alimentos ela é mais problemática. Mas isso é uma conversa para um outro momento, para uma outra aula. A informação diz a verdade, o item está corretíssimo, e aí, amiguinhos e amiguinhas, meninos do céu, meninas do céu, vamos retomando aos poucos a nossa sequência de estudos, vou disponibilizar logo mais na nossa sala de aula a gravação desta aula, para aqueles que não puderam estar, para aqueles que não estiveram presentes. Se alguém tiver aí algum comentário, o faça, tanto eu quanto o professor Saulo, podemos auxiliá-los momentaneamente. Se não houver, também não há nenhum problema, tranquilos, aproveitem o final de semana, aproveitem o feriado, segunda e terça, já anunciando que nas nossas salas de aula, e aí no caso de vocês, Humanidades 1, não tem atividade
proposta para terça-feira, mas quarta-feira voltamos à programação normal, com indicação de um vídeo, na quinta-feira com os comentários e anúncios lá também, né, na nossa sala de aula, e na sexta-feira as aulas aqui via Meet, tá? Então, organize-se, participe, lembrando, já temos 2 atividades deste segundo semestre, terceiro bimestre. A primeira atividade foi publicada ainda, né, há 15 dias atrás, o prazo venceu nesta terça-feira, mas ela continua aberta, é importante realizar, e uma segunda atividade, de geografia, foi publicada essa semana, e ela vence no dia 20. Então, atentos, não vá, né, temos acompanhado aí muitos colegas realizando tarefas do primeiro bimestre, do segundo bimestre. Os 2 bimestres já passaram, já aconteceram, já foram avaliados, né, um pouquinho mais à frente, lá no 4º bimestre, que a gente vai conversar sobre recuperação. Então, não perca mais, né, tempo pensando em lucrar alguma pontuação nessas atividades passadas. Faça para aprendizagem, aí nós concordamos, mas para contabilizar a pontuação, agora, infelizmente, nós não temos como ajudá-los. Portanto, concentre-se nas atividades do terceiro bimestre. O professor Saulo queria falar. Saulo, abre tua câmera, porque é você. Pode falar. Sim, Aldão. É o seguinte, não esquecendo que nessa sexta-feira próxima será uma aula especial com tira dúvidas do PAS, tá? Lembrando que é PAS, na quarta-feira será postado o material do professor Ricardo Rocha, falando aí cerca de 3 minutinhos sobre a importância de se realizar o PAS, e aí a gente vem com tira dúvidas, porque nós já estamos chegando já no finalzinho do terceiro bimestre, então essa preparação e esses esclarecimentos de o que é uma questão tipo A, tipo B, tipo C, uma questão discursiva, tá? Qual é a importância, quem pode fazer o PAS, quem não pode fazer o PAS, eu vou dar vai ser uma... para a gente não voltar a falar nisso no decorrer do bimestre, no decorrer do semestre. Então, eu tirei essa aula especial para estar tirando essas dúvidas sobre o PAS. Então, seria muito importante se os nossos queridos alunos, meninos e meninas aí do céu, puderem participar, porque aí a gente vai tirar todas as dúvidas. Lembrando que não terá um outro momento para isso, ok? Só para... Ok. Claro aí. Falou, Aldão? Beleza, convite feito, então coloque aí na sua agenda e, de novo, né, aproveite aí com a família, descanse, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, né, e visite esse nosso comentário sobre o espaço sempre que puder, ok? Valeu, até logo, tchau.